Fala galera, né? Vamos para mais uma videoaula. Hoje sobre o tema movimento uniforme, tá? Assunto do primeiro ano do ensino médio, começando a cinemática, que é a parte da física que vai estudar os movimentos, tá? Então nós temos vários movimentos acontecendo à nossa volta, movimento uniforme, movimento variado, movimento de lançamento de projétil, tá? Movimento circular uniforme, então a gente vai estudar todos eles dentro da cinemática, tá? Bora lá então. Bom, cinemática então lá é a parte da mecânica que estuda os movimentos sem que haja preocupação com as suas origens. Então, por enquanto a gente não vai estudar o que causou o objeto entrar em movimento. Mais para frente, na que a gente vai estudando as leis de Newton, a gente vai explicar o que provocou isso aí. Alguns conceitos cinemáticos são muito importantes para a correta compreensão de fenômenos físicos e pleno entendimento da forma de se construir o raciocínio necessário para a resolução de problemas. Bom, então antes de a gente falar sobre o movimento uniforme, a gente vai falar alguns conceitos que são muito importantes, galera, que é referencial, movimento de repouso, trajetória, tá? Porque isso aí, para a gente entender os movimentos, a gente precisa saber isso aí, tá? Esses conceitos aí primeiro. Então, o que é referencial, galera? Né? Primeiro, deixa eu começar aqui com a... Não vamos começar com o referencial mesmo. Referencial, galera, é o corpo que a partir de qual, né, do qual as observações dos fenômenos são feitas. Como, por exemplo, podemos imaginar que os passageiros dentro de um carro, tomando o veículo por referencial, estarão em repouso, mas tomando um ponto fixo fora do carro, todos os passageiros estarão em movimento. Então, ou seja, galera, essa parte, ela é uma parte bem que a gente chama de relativo. O que é um movimento relativo no caso? Por quê? Dependendo da situação, do ponto de vista do referencial, um objeto pode estar em repouso ou movimento. Então, o que é repouso ou movimento, que é o nosso segundo tópico, terceiro tópico que a gente vai ver, né? Que eu já vou até explicar, eu vou adiantar ele para você. Então, para você saber se um corpo está em movimento ou repouso, é meio complexo. Para você ter certeza, você tem que ter o referencial. Então, a gente sabe, se o corpo está em movimento, é porque ele está movimentando. O corpo está em repouso, ele pode estar, porque ele está parado. Tá, só que dependendo do ponto de vista do referencial, esse objeto que está em repouso para você pode estar em movimento para uma outra pessoa. Então, por isso que a gente chama de relativo, tá? Para mim pode ser uma coisa, mas para vocês pode ser outra. Então, sem o referencial, a gente não consegue saber se um corpo está em repouso ou em movimento com certeza mesmo, tá? Então, por exemplo, você dentro de um carro. Você, seu pai, sua família está lá dentro do carro. Então, você, em relação aos seus parentes ali, seus familiares, você está em repouso em relação a eles. Mas em relação às árvores, em relação aos postes que estão de fora, em relação a uma pessoa que está nas margens da rodovia. Então, em relação àquela pessoa, você que está dentro do carro, você está em movimento. Então, vocês estão vendo que são coisas, é um pouco complexa, por quê? Você tem que se pôr no lugar daquela pessoa, daquele ponto de vista. Então, se ponha no lugar da pessoa que está lá de fora, nas margens da rodovia, vendo o carro passar. É lógico que ela vai ver que o carro está em movimento. Então, ou seja, você lá dentro do carro, em relação à pessoa que está de fora, você está em movimento. Então, é tudo relativo, gente. Tudo depende de um ponto de vista, do referencial. Então, você sempre vai fazer essa pergunta: em relação a quê ou em relação a quem? Quando você usa uma dessas perguntas, você está utilizando o referencial. Então, outro exemplo, se você estiver andando de skate. Então, em relação ao skate, você está em repouso, porque você está em cima do skate, você não percebe esse movimento. Agora, você em relação às árvores, você em relação ao passeio, você em relação ao banco da pracinha, você está em movimento. Outro exemplo, nós aqui, nós estamos em repouso em relação à Terra. A gente não vê a Terra movimentar. Mas em relação ao Sol, nós estamos em movimento, porque a gente faz parte da Terra, a Terra tem um movimento de translação ao redor do Sol. Então, nós em relação ao Sol, nós estamos em movimento. Então, tudo vai depender do referencial, gente, para a gente poder descobrir se um corpo está em repouso ou em movimento, tá?
E trajetória? O que é trajetória? Trajetória, gente, é o caminho por onde o objeto móvel passa. Então pode ser uma rodovia, uma estrada, né? Uma rua, tá? Então isso tudo é chamado de trajetória. Só que essa trajetória pode ser classificada de 3 maneiras: retilínea, circular e parábola. Retilínea é quando o objeto anda em linha reta. Circular é quando ele faz uma trajetória, né, um círculo. E parábola é quando ele faz esse movimento aqui, ó, quase a metade, um pedaço do círculo, ó, um pedaço. Isso aqui chama parábola, tá? Só que se eu te falar que dependendo do ponto de vista do referencial, a trajetória de um objeto pode ser vista de maneira diferente por observadores? Pode acontecer, sim. Então, eu posso ver um objeto fazendo um tipo de trajetória e você vê ele fazendo outro tipo de trajetória. Olha aqui um exemplo, por exemplo, um avião que está passando aqui em alta velocidade. Ele vai soltar um pacote, um objeto. Então, a gente vai ter 2 pontos de vista diferentes. O ponto de vista do piloto e o ponto de vista da pessoa que está lá embaixo vendo esse pacote cair. Bom, então agora eu vou utilizar o referencial. Ó. Em relação ao piloto, ponha-se no lugar do piloto. Em relação ao piloto, como que ele vai ver a trajetória desse pacote? Ó, retilínea. Ele vai ver o pacote caindo em linha reta, vertical, tá, gente? Tem gente que fala que pensa que linha reta é só na horizontal. Não, na vertical também. Então a trajetória retilínea ela é tanto para horizontal quanto para vertical. Então, em relação ao piloto, ele vai ver o pacote, né, o objeto caindo em linha reta. Agora, em relação à pessoa que está aqui embaixo, galera, aqui, ó, olhando esse pacote cair, vai ver o pacote fazer uma parábola. Então, ou seja, o tipo de trajetória depende também do referencial. Então, vocês estão vendo que o referencial é importante para tudo. Para descobrir se está em movimento ou repouso, para descobrir que tipo de trajetória, se é circular, se é parábola, se é retilínea, tá? É importantíssimo isso. Bom, vamos falar agora de um outro conceito que é o espaço. Sabe aquelas plaquinhas que tem na margem da trajetória da rodovia, galera? Né? Aquelas plaquinhas, quilômetro 100, quilômetro 200, 300. Aquilo lá não é à toa. Aquilo lá tem 2 funções. Primeiro, para você descobrir quantos quilômetros que falta para você chegar no destino, né? Para você saber quanto você já andou. E segundo, é a sua localização. Então, o espaço, galera, dentro de uma trajetória, ele nada mais é do que ele significa o posicionamento, ou seja, a sua orientação, o seu posicionamento dentro da trajetória. Então, por exemplo, aqui, ó, esse carro, ele está vindo numa trajetória aqui numa rodovia. Qual que é a localização dele? Ele está no quilômetro 32. Então, o espaço funciona assim, gente. É para poder indicar a sua localização dentro da trajetória, dentro da rodovia, e indicar também para você saber quantos quilômetros que você já andou, quantos quilômetros que falta para você andar, tá? Então, o espaço é isso, são aquelas plaquinhas que estão na margem da rodovia. E a gente representa ele por letra S, tá? Letra S. Agora, toda trajetória, toda rodovia, ela tem um marco zero, onde ela começa. Então, a BR-381, que corta aqui Oliveira, ela começa lá em São Paulo. Então, lá é o marco zero. E à medida que quem vem de lá para cá, vai perceber que as plaquinhas, os espaços vão aumentando. Quilômetro 100, quilômetro 200, 300, 400. Quem vai de Belo Horizonte para São Paulo vai perceber que as plaquinhas do lado de lá vai estar diminuindo. Quilômetro 600, quilômetro 500, quilômetro 400, até chegar no zero. Ele chegou no zero, chegou em São Paulo. Ok? Entenderam isso, gente? Então, toda trajetória tem isso. Aí você fala assim, mas aqui tem uma trajetória negativa. Bom, na realidade, no nosso dia a dia, não existe essa trajetória negativa, não. Porque ela começa sempre um marco zero e pronto. Mas para fazer exercícios vai aparecer. Vai. Para fazer exercícios a gente vai considerar o lado negativo da trajetória. Isso aqui é como se fosse aquela reta da matemática, né, gente? Números à direita do zero positivo, números à esquerda negativo. Tá? Então, para fazer exercícios a gente vai trabalhar com espaços negativos. Mas na realidade, no dia a dia, não existe. Ok? Bom, então os sentidos de tráfego. Vamos lá. Então, o movimento uniforme, galera, ele pode ser classificado de 2 maneiras. Ou ele é progressivo, ou ele é retrógrado. Para isso, você vai ter que observar para que lado, para qual sentido que o objeto está andando. Então, olha para você ver. Esse objeto aqui,
ele começou nessa posição inicial, que a gente chamou de S1, e depois de um certo tempo ele já estava nessa outra posição que a gente chamou de S2. Então vocês podem ver que o objeto está caminhando no sentido da trajetória, ou seja, de acordo com os passos estão aumentando. Então, com certeza, esse S1 é um valor menor e o S2 é um valor maior, porque a trajetória está apontando para a direita. Está vendo aqui a setinha dela? Então, ou seja, quando o objeto está se movendo de uma posição menor para uma posição maior, a gente dá um nome de movimento progressivo. Tá, e quando ele está andando no sentido contrário, ó, saindo de uma posição maior, que é o S1, que é a posição inicial, e vai para uma posição final, que é o S2, muito menor do que o valor da posição inicial. Aí quer dizer que ele está fazendo um movimento retrógrado. Cuidado para você não confundir que está andando em marcha ré. Não, não é marcha ré. Ele está andando no sentido contrário da trajetória, ou seja, como se tivesse enfiado na contramão. Ok? Aí é isso que vai acontecer quando você está movimento progressivo e retrógrado. Não é andar de marcha ré, ok? Então, gente, é fácil de você classificar um movimento progressivo ou retrógrado. Só você olhar. Ele está saindo de uma posição inicial menor e indo para uma posição final maior, progressivo. Está saindo de uma posição inicial, um valor muito maior, e vindo para a posição inicial menor, final menor. Então é lógico que é retrógrado, tá? Isso é fácil de você observar nos desenhos. Bom, o deslocamento escalar, galera. Deslocamento escalar e distância percorrida, galera, são coisas diferentes. Mas dependendo da situação, pode ser a mesma coisa, tá? Então vamos ver. O deslocamento escalar nada mais é do que a variação da posição, a variação de espaço que o objeto teve dentro da trajetória. E a distância percorrida é a distância real que ele andou. Então, normalmente tem hora, né? Quando a gente vai fazer exercícios de física para calcular velocidade, aceleração, essas coisas, a gente considera que a distância vai ser sempre igual ao deslocamento. Por quê? Porque a gente considera que o objeto ele só pode andar num sentido. Então, se o objeto está indo só para a direita, ele vai só para a direita. Ele não pode ir para a direita e depois voltar para a esquerda. Senão a gente não consegue fazer o cálculo da velocidade, tá? Então, senão vai gerar uma certa dificuldade para a gente aí. Então, todo exercício de física, de calcular de movimento uniforme, movimento variado, a gente considera que o objeto esteja andando apenas em um sentido. Aí, o deslocamento, que é chamado de ΔS, vai ser sempre igual à distância percorrida, galera, tá? Ou seja, ó, ΔS é a variação de posição, que é a posição final onde ele chegou, que é o S2, ó, essa daqui, menos a posição inicial. Então, a distância percorrida também vai ser isso. Então, por exemplo, se ele saiu de uma posição inicial chegou na posição final de 30, saiu da posição inicial de 10. Então, o deslocamento 30 menos 10, daí ele deslocou 20 metros, né? A distância percorrida, que é o tanto que ele andou, também vai dar 20 metros, galera. Né? Se ele saiu do 10 e foi para o 30, ele andou 20 metros. Então, o deslocamento vai coincidir com a distância percorrida sempre, tá? Quando o objeto vai andar apenas em um sentido. Agora, se ele foi e voltou, aí o deslocamento vai ser diferente da distância percorrida, lógico, tá? Mas isso não vai ser levado em consideração para a gente fazer exercícios, ok, galera? Então, ó, olha aqui para você ver, ó, a posição final desse objeto, 9 metros, e ele saiu da posição inicial de 4. Então, 9 menos 4, ele teve um deslocamento de 5 metros. Mas também teve uma distância percorrida de 5 metros, porque ele andou 5 metros nesse pedaço aqui, ó. Ok? Então, o deslocamento ΔS vai ser sempre igual à distância percorrida, caso, né, quando o objeto só vá em um sentido. Ou ele vai só para a direita ou ele vai só para a esquerda. Não tem como ele ir e voltar, não. Tá? Senão dá problema aí. Bom, olha lá, a distância percorrida aqui, ó. Você pode ver com o mesmo exemplo aqui, ó. O deslocamento deu 5, porque eu fiz 9 menos 4, mas a distância percorrida também vai dar 5. Eu vou fazer 9 menos 4, porque ele andou 5 metros também. Então, a distância vai ser sempre igual ao deslocamento, né? Quando ele anda em apenas um sentido, tá? Porque olha só aqui, gente, se ele sai do A, vai até o B e retorna para o C, aí o deslocamento já é diferente,
Aí a distância percorrida já é diferente, já é outra coisa, tá? Mas não preocupa que senão, porque para fazer exercício a gente considera que o objeto só vai andar em um sentido. Bom, e como que a gente calcula a velocidade de um corpo? A gente precisa saber a distância que ele andou e o tempo que ele gastou para poder fazer isso, galera. É lógico que existe uma diferença de velocidade instantânea e velocidade média. A velocidade instantânea é aquela que o velocímetro do carro, da moto, te dá. Ou seja, é a velocidade naquele instante, por isso que ela fala velocidade instantânea. Então você olhou no velocímetro lá, está marcando 100 km por hora. Aí passou 2 segundos, você olha de novo. Aí já está 120. Então, ou seja, a velocidade naquele instante é aquela velocidade. Agora, a velocidade média seria aquela velocidade que o objeto andou durante todo o percurso, tá? É igual quando a gente vê essas médias de morte do Covid, né? Aí você fala assim, a média móvel de morte hoje é de 1.000. Ou seja, quer dizer que é como se todo dia morresse 1.000 pessoas durante uma semana. Só que cada dia morre uma certa quantidade. Tem um dia que morre 1.000, outro dia morre 3.000, outro dia morre 2.000. Mas a média é como se todo dia morresse aqueles 1.000 vidas que eles falam lá naquela parte da informação das mortes do Covid. Então, ou seja, a velocidade média seria a velocidade com que o objeto andaria todo o percurso, galera, tá? E o que a gente precisa para calcular ela? A distância e o tempo. Se você tem a distância que o objeto andou e o tempo que ele gastou, você vai calcular a velocidade média dele, como que ele iria andar todo esse percurso, tá? Então, é por isso que a fórmula está aqui. A velocidade é igual a ΔS sobre T. ΔT. Aí você vai falar, ΔS não é deslocamento? Sim. Mas o deslocamento não é igual à distância percorrida que a gente acabou de ver? Então, eu posso escrever velocidade média igual a distância sobre tempo. Não tem problema nenhum. Dá na mesma. Posso escrever velocidade igual a posição final menos posição inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial? Posso também. Não tem problema nenhum, tá? Bom, a única dificuldade que o pessoal tem de fazer exercício de velocidade, movimento uniforme, gente, é calcular a velocidade. Por quê? Porque quando você trabalha com a distância numa certa medida, você é obrigado a trabalhar com o tempo também naquela medida correspondente. E os exercícios, eles vão sempre tentar atrapalhar vocês. Então, qual que é o padrão, de acordo com o sistema de medidas internacional? É você usar a distância em quilômetro e o tempo em horas. Ou então você usa a distância em metros e o tempo em segundos. Não pode usar a distância em quilômetro e o tempo em hora. E o tempo em segundos, tá? Não pode. Então, você sempre vai ter que transformar alguma coisa. Muito difícil um exercício que ele vai te dar a distância já com a medida certinha, o tempo com a medida certinha, jogar na fórmula, dividir e achar a velocidade. Muito difícil acontecer isso, tá? Então, por isso que a gente precisa transformar. Aí você precisa lembrar que 1 quilômetro tem 1.000 metros, para você transformar de quilômetro para metro, né? Lembrar que 1 hora tem 60 minutos, que 1 hora tem 3.600 segundos, para a gente poder transformar. Minutos, então, você não pode usar hora nenhuma, tá? Nenhum movimento uniforme, nem variado, você vai usar minuto. É só segundos ou hora, tá? Bom, aí aqui, a gente tem umas relações aqui, principalmente para transformar a velocidade. Por quê? Quilômetros por hora, gente, é a medida da velocidade, é a unidade da velocidade. Então, quando você calcula a velocidade, você usou a distância em quilômetros, você usou o tempo em horas, você vai achar a resposta da velocidade em quilômetros por hora. Se você usou a distância em metros e o tempo em segundos, você vai achar a velocidade em metros por segundo. Então, a gente trabalha com 2 unidades para velocidade. Tá, mas como que eu consigo converter de quilômetros por hora para metros por segundo ou o contrário? Bom, você vai dividir ou vai multiplicar por 3,6. Ah, mas por que 3,6? Porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. 1 hora tem 3.600 segundos. Divide 3.600 por 1.000, vai dar 3,6. Então, é justamente da relação entre quilômetro e metro e horas e segundos. Então, 3,6 é um valor constante. Tá, mas como que eu vou saber se eu vou dividir ou se eu vou multiplicar? Então, vamos lá. Aqui tem aqui, ó. De quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir sempre o valor por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai sempre multiplicar o valor por 3,6. Então, se eu tenho 72 quilômetros por hora, isso dá quantos metros por segundo? Dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo.
Quer dizer que o carro anda 20 metros em 1 segundo. E se você for o contrário, de metros por segundo por quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. Tá? Não tem segredo nenhum. Aqui, voltando a falar sobre a velocidade instantânea, que é aquela que só o velocímetro do carro que pode te dar, né? A gente não tem como calcular ela, né? A gente precisa ter como tem, mas no ensino médio a gente não aprende isso, tá? Então a gente trabalha só com a velocidade média mesmo. Aqui é a transformação da velocidade, né? E agora a gente vai falar mais sobre o movimento uniforme. Já estou falando movimento uniforme, mas agora com mais específico. Então, o movimento uniforme é aquele que o objeto que está andando tem que manter a mesma velocidade, galera. Então, o movimento uniforme é isso. A característica do movimento uniforme. O objeto, enquanto estiver andando, ele tem que manter a mesma velocidade, tá? Não pode mudar. Então, ó, você pode usar a fórmula normalmente, velocidade média igual a distância sobre tempo, né? Desde que essa velocidade seja constante, né? Não pode mudar, porque senão a gente vai ter um outro tipo de movimento. Se a velocidade mudar, já é um movimento variado. A gente vai estudar isso ainda, próximas videoaulas, ok? Então, característica do movimento uniforme. O objeto tem que andar com a mesma velocidade. Então, o que quer dizer? Se ele está com a velocidade de 20 metros por segundo, quer dizer que ele sempre vai ter que andar 20 metros a cada 1 segundo. Então, ou seja, ele vai andar distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Por isso que a velocidade dele é constante. Ou seja, a cada 20 metros ele tem que andar 1 segundo. Então, passou mais 1 segundo, ele tem que andar mais 20 metros. Passou mais 1 segundo, ele tem que andar mais 20 metros. Então, ou seja, o movimento uniforme é esse. É onde o objeto mantém a velocidade constante. Por quê? Porque ele vai ter que andar distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ok? Então, tá aqui. Tem uma outra maneira, galera, da gente escrever uma outra equação aqui, que é a equação horária do espaço, da posição do objeto na trajetória, que a gente chama, né, até de equação do sorvete. Ela não é uma equação nova, não. Ela vem aqui da fórmula da velocidade ΔS sobre T, onde ΔS é S, posição final, menos posição inicial, onde a gente vai multiplicar em cruz, ó. Você vai cair aqui na equação da posição, que a gente chama de equação do sorvete. O que é o S? Posição final. O que é o SO? Posição inicial. O que é o V? A velocidade. O que é o T? O tempo. Então, essa equação a gente usa para a gente descobrir a posição final do objeto em qualquer intervalo de tempo que você queira. Se você tiver a velocidade com que ele anda e da posição inicial que ele saiu, você consegue saber qual vai ser a posição final dele lá na frente, galera. Então, essa é a equação do espaço, onde ela te mostra a posição final do objeto em qualquer intervalo de tempo que você queira, tá? Ela vai ser usada quando a gente for trabalhar com exercícios onde 2 carros, por exemplo, vão se encontrar, ou um carro vai ultrapassar o outro. Tem como a gente calcular quanto tempo vai gastar, em qual posição que eles vão ultrapassar o outro. Tem como a gente fazer isso. Aí nós vamos usar essa equação do sorvete, tá? Então não é uma equação nova. É a mesma equação que a gente já aprendeu, velocidade, distância sobre tempo. Bom, lá, agora é o encontro de 2 móveis, ó. Então, ou seja, ó, você tem duas situações. Quando os 2 objetos vão de encontro, ou quando eles estão no mesmo sentido, só que um tem que estar mais rápido do que o outro para conseguir ultrapassar, né, gente? Lógico. Então, por exemplo, tem como a gente calcular quanto tempo vai gastar para eles se encontrarem, quanto tempo que o carro gasta para ultrapassar o cara correndo, tá? Em qual posição que eles vão se encontrar. Para a gente fazer isso, nós temos que usar a equação do sorvete, da posição. Você vai montar a equação do sorvete para cada um dos objetos e depois você vai igualar elas. Então aqui, ó, eu vou montar a equação para o carro A, depois eu monto para o B, que é o cara que está correndo. Só que na verdade a gente vai ter que observar uma coisa. Quando eles estão em sentido oposto, estão indo de encontro, esse que está vindo no sentido contrário da trajetória, porque a trajetória está para a direita. Então esse que está vindo no sentido contrário, a gente tem que colocar menos, tá? Aí a velocidade dele é negativa, galera. Então, ou seja, aí você vai lembrar, mas então progressivo, a velocidade é positiva e retrógrado a velocidade é negativa. Isso mesmo. Olha só,
Esse daqui está fazendo um movimento retrógrado. Ele está indo contrário à trajetória. Então, se ele é retrógrado, a velocidade dele é negativa. Aí você vai falar assim, mas existe velocidade negativa? Pois é, na realidade não existe. Mas então por que a gente coloca menos na hora de fazer exercícios? Para poder mostrar que o objeto está andando no sentido contrário da trajetória, galera. Esses dois aqui, ó, nessa outra situação aqui agora, os dois estão fazendo um movimento progressivo. Por quê? Porque os dois estão indo no mesmo sentido da trajetória, para a direita. Então, eu vou ter que usar mais e mais nas duas fórmulas, tá? Só vou usar menos na primeira situação e para o carinha B aqui, ó. Para o cara que está correndo, porque está em sentido contrário. Aí a velocidade do carro, você vai usar positiva, tá? Você vai usar a velocidade do cara negativa, tá? Aí eu vou te dar as velocidades de cada um, vou te dar as posições que cada um saiu. Aí a gente consegue calcular, então, quanto tempo vai gastar para um encontrar com o outro, tá? Vamos ver uns exemplos aqui com número, isso aqui é assunto para a próxima aula, tá? Olha para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Um veículo move-se com velocidade de 36 km por hora. E ao seu lado, um outro veículo trafega com velocidade constante de 54 km por hora. Assinala a alternativa que indica qual será a distância em quilômetro entre esses dois veículos após um intervalo de 5 minutos. Então, ou seja, esses dois carros estão andando com essas velocidades e os dois vão andar durante 5 minutos. Então, se eu calcular a distância que cada um deles andou em 5 minutos e depois subtrair essas distâncias, eu vou saber quanto que é a distância que separa os dois. Só que antes eu vou ter que fazer algumas modificações, galera. Porque olha para vocês verem. As velocidades estão em km por hora e o tempo está em minutos. Ou seja, eu teria que passar esse tempo para horas. Só que 5 minutos em hora vai dar um número decimal muito pequeno. Então, o que é o ideal? É a gente transformar a velocidade para metros por segundo e transformar o tempo para segundos. Porque aí metros por segundo e o tempo em segundo, beleza. Então, ó, 36 dividido por 3,6 dá 10. 54 dividido por 3,6 dá 15. 5 minutos vezes 60, 300 segundos. Então, agora eu vou fazer a fórmula velocidade de distância sobre tempo para cada veículo. Ó, aí a velocidade do primeiro é 10, a distância eu estou procurando, e ele andou 300 segundos, que é 5 minutos. Multiplicou em cruz. Então, ou seja, em 5 minutos o carro A anda 3.000 metros. E o veículo 2, em 5 segundos, né, em 5 minutos, que é 300 segundos, multiplicando em cruz aqui, porque a velocidade dele é 15, você vai achar que ele andou 4.500. Subtrai esses dois valores, você vai saber a distância que separa esses dois carros depois de 5 minutos que cada um está andando aí. 1.500 metros. Ah, mas as respostas estão em quilômetro. Tá, como é que passa de metro para quilômetro? Você vai dividir por 1.000, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros, então você divide por 1.000. Então vai dar 1,5 quilômetro, letra C. Ok, galera? Ó, deixa eu ver um outro aqui exemplo sobre o que eu queria mostrar para vocês aqui sobre um trem. Ó. Um trem se move com velocidade constante, né, de 144 km por hora, e ele vai atravessar uma ponte de 90 metros de comprimento e vai gastar 4,5 segundos. Qual é o comprimento do trem, galera? Bom, você tem que lembrar que a distância total, gente, tem que ser o comprimento da ponte mais o comprimento do trem. Ou seja, a nossa distância, nosso D da fórmula, vai ser 90, que é o comprimento da ponte, mais o x, que é o comprimento do trem, que eu não sei que eu estou procurando. A velocidade do trem está 144 km por hora, só que nós temos um problema. Se aqui está em km por hora, aqui está em metros, aqui está segundos, não pode usar km por hora. Você vai ter que transformar a velocidade, dividir por 3,6, dá 40 metros por segundo. Aí você vai jogar na fórmula. Aqui ele escreveu a fórmula um pouco diferente, né? V igual a D sobre T ou D igual a V vezes T. Dá na mesma. Então a distância é o 90 mais x, a velocidade é o 40 e o tempo é 4,5. Multiplicou aqui, jogou 90 para cá negativo, 180 menos 90. Então quer dizer que o trem tem um comprimento de 90 metros, galera. Tá? E aqui, galera, é o encontro dos móveis. Ó, você vai ter que montar a equação para cada um deles. Ó, montar a equação do horário do sorvete para esse móvel, para esse outro, e depois igualar essas duas. Aí você vai descobrir o tempo que cada um gastou para encontrar. Aí você encontrando cada tempo aqui, ó, lembra que eu falei, ó, esse aqui é o movimento retrógrado. Então, ó,
A equação dele tem que ser negativa, que é menos 50t lá, tá vendo? Ó? Menos 50, velocidade negativa. Aí depois você vai igualar essas duas equações. Igualou ela, você vai descobrir o tempo que um gastou para encontrar com o outro, 5 horas. Aí você vai ter o tempo que um gastou para encontrar com o outro, 5 horas. E se eu tivesse perguntado qual a posição que eles vão se encontrar? Você volta numa dessas equações aqui, ó, da A ou da B, substitui o tempo que você tem, continua a matemática, ó, 30 vezes 5, por exemplo, daria 1.500. Então eles se encontraram no quilômetro de 1.500. Ok, galera? Ó, 150, desculpa. 150 quilômetros. Então eles vão encontrar mais ou menos aqui, ó. Ah, por que não foi no meio? Tá, eles iam encontrar no meio entre 0 e 400 se as velocidades fossem iguais, né, galera? Como as velocidades são diferentes, quem anda mais? O B. Por quê? Porque ele tem maior velocidade. Então o encontro do B com o A vai dar mais próximo aqui do A. Por quê? Porque o B está mais rápido. Ok, galera? Então é assim que a gente trabalha, com o encontro de dois móveis. Você vai montar a equação do sorvete para cada um deles, observando se a velocidade é positiva ou negativa na fórmula, se sentido é quanto progressivo ou retrógrado, e depois você vai igualar essas duas equações. Então não tem segredo nenhum, ok? Espero ter ajudado aí no movimento uniforme para vocês, galera. Até a próxima videoaula.